Irmãos e irmãs, esse 22º domingo do tempo comum nos coloca em evidência diante da lei. Bem sabemos ainda do Antigo Testamento que Deus, ao selar a aliança com seu povo, apresenta ao povo a lei, os mandamentos, aquela experiência do Monte Sinai, em que Moisés desce com as tábuas da lei. São 10. Os 3 primeiros mandamentos é da nossa relação com Deus. Os outros 7, a nossa relação entre os seres humanos, entre o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso catequizando, nós como catequistas e até mesmo na nossa relação familiar. Uma boa relação é aquela vivida sobre o olhar de Deus, um olhar de um Deus que já nos apresenta como devemos bem viver neste mundo. Ouvimos, através do Santo Evangelho de hoje, Marcos, que diante da realidade ali bem presente, fariseus, eles são os detentores do poder da lei. Eles zelam pela lei, zelam pela moral, zelam pelos bons costumes e tradições. Mas os fariseus são aqueles que também, ao olhar para o outro, o condena. Pois se ele não cumpre a lei, ele não pode bem viver na sociedade. Bem sabemos que se a gente passar no anel viário de Limeira, acima de 60 km por hora, vai vir um presente a nós. Não é isso que acontece? Vem um presentinho. Passa 63, já vem o presentinho em casa. Pois estamos além do limite. Mas temos que tomar um cuidado do além do limite que o próprio texto nos coloca. Jesus, ele ao evidenciar que os seus discípulos não estão cumprindo a tradição, ele deve sim chamar a atenção de seus discípulos, mas ele vai além do chamar a atenção, coloca o questionamento para aqueles que então estão bisilhotando, estão de olho nas atitudes dos outros, para olhar para a sua própria atitude, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Então, Jesus termina o Santo Evangelho de hoje dizendo uma lista de pecados e dá o número de 12. 12 é o número das tribos de Israel. 12 é o número das colunas da igreja. 12 são os pecados que apresenta-se para nós no texto de Marcos. E precisamos ter o cuidado para não cairmos neste erro, neste pecado, para nos tornarmos então impuros, de dentro para fora. Com a pandemia, aprendemos bem a lavar as mãos. Com a pandemia, aprendemos até a passar tanto álcool gel nas mãos. Mas, com a pandemia, também aprendemos a nos purificarmos interiormente. Os 12 pecados que apresenta-se para nós no texto de hoje são as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, tomarmos o cuidado para não cairmos no erro e então sermos impuros, de dentro para fora. O convite de Jesus no dia de hoje é a pureza de coração para seguir os seus passos e fazer com que o seu reino venha se concretizar no meio de nós. Durante a liturgia, após então agora a homilia e esse silêncio litúrgico que a liturgia nos chama,
a fazer é deixar com que a palavra chegue ao coração, é apresentado então as oferendas ao Senhor. E após a apresentação, o pão, o vinho, então o padre, ele vai purificar as suas mãos, em nome de toda a comunidade. E em meio de toda a comunidade, no coração do padre, todos nós passamos a ser purificados. Naquele simples ato de lavar as mãos e dizer: lavai-me, Senhor, dos meus pecados, purificai-me. Ao purificar os pecados meus e vossos, naquele simples ato de lavar as mãos, para viver de coração o grande mistério da palavra se concretizando na Eucaristia. Catequista, você, irmão e irmã que é catequista, precisa dizer esse grande mistério a partir da sua fé. Não se faz necessário grandes livros de teologia para levar às crianças catequizandos e adultos catecúmenos a fazer a experiência de Cristo por livros. Os livros são importantes, mas não são os necessários. São importantes para dar a base ao catequista, para o evangelizador. Mas o mais necessário é a sua vida, seu testemunho na vida da comunidade, atualizando a palavra, concretizando no mistério de Deus que acontece a cada domingo à nossa frente. E assim, as nossas crianças, jovens e adultos, poderem então sentir esse mesmo amor que você tem por Jesus, poder se apaixonar por Ele e então vir ocupar o seu lugar de direito no meio da comunidade cristã. Ainda temos lugares nos bancos da igreja, não temos? É aonde deve se assentar todos esses que, porventura, diante da pandemia, ainda não voltaram às nossas igrejas. Os nossos catequizandos a somarem a vida de comunidade. As nossas crianças experimentarem ainda na imaturidade para a maturidade o crescer com Jesus. Então, logo, aqueles que são os catecúmenos, que irão ser batizados, se aproximar de Jesus, já testemunhando a sua fé num Cristo que é vivo e presente no meio de nós. Rezemos.